hoje você, vamos dizer que você já se consolidou no mercado e já pensa em expansão, assim como a gente estava conversando um pouco antes. Logicamente, a gente nunca pode achar que chegamos no topo, né? E assim, mas o que eu quero te falar é o seguinte: você hoje já está consolidada, mas você teve um começo. Né? E isso vai até uma dica que você pode trazer para quem está querendo começar a empreender. Quais os erros, as armadilhas mais comuns do início? Eu acho que uma armadilha que eu teria entrado, provavelmente, quando eu resolvi ter um negócio próprio, que eu falei, não, eu não quero mais trabalhar como social media, eu quero realmente produzir no que é meu. E aí eu comecei, eu já tinha essa questão de sem vaidade muito tranquila dentro de mim, então eu tava olhando tudo que viesse pela frente, tudo, qualquer, será que isso aqui é bom, será que não é? E aí um insight legal que eu não tinha e o meu esposo já tinha, porque ele já era comerciante, né? Ele pegar algo que já tenha uma receita. Eu pensava muito, eu tinha muito de montar do zero. E aí ele me trouxe esse que talvez se eu acho que eu teria insistido em montar do zero se ele não tivesse me trago essa luz, né? Certo. Esse conhecimento de vamos pegar algo que já Tá funcionando. está funcionando, que já tem uma receita boa ou ruim, mas algo que já gire, que já tem uma cartela de cliente, e aí você coloca para girar, né? Sim. Depois você coloca a sua cara no negócio, né? Isso. Eu acho que isso é uma dica importante. É Muito uma bom. dica importante. Montar do zero vai te trazer mais dificuldades. Você vai precisar aí de um Tem fundo uma de gordura caixa. melhor, né? Você vai precisar de um fundo de caixa melhor, porque você não sabe quanto tempo vai levar para você fazer o aluguel, por exemplo. É. Você não tem um parâmetro nenhum, né? De repente, você pegando um negócio, talvez o negócio não te dê lucro, mas o negócio se pague, que já é Que muito já é bom, importante. já é Sim. importante. Nesse meio tempo de eu sair de como social media e querer montar um negócio, aí eu fiz outra loucura. Estudando um pouco sobre investimento, eu olhei para o meu apartamento e falei: é um dinheiro engessado. E aí, eu tinha, nessa saída do hospital, o concurso público de Santo André me chamou. E aí eu falei, eu vou assumir. E aí, se eu não gostar, eu saio. É melhor eu assumir o meu cargo lá e depois sair do que ficar no e se. Será que ia ser bom? Será que não Uhum. ia? Então, eu assumi o cargo na prefeitura. E foi super legal porque a decisão de montar, de vender o apartamento, foi uma decisão difícil, né? E aí eu peguei e falei, não, fiz as minhas orações e falei, vai dar certo, eu vou conseguir. No dia que eu assinei o contrato de venda do apartamento, eu falei, eu preciso pensar que esse dinheiro não é meu, que esse dinheiro é para mim investir em algum negócio para mim. Eu ainda trabalhava como social media, eu falei, e minha receita como social media vai ter que bancar o meu aluguel, minhas despesas, né? Somado à receita do meu esposo. E aí, no dia que eu assinei o contrato de venda, chegou o telegrama que eu tinha sido chamada para o concurso. Caramba. Exatamente no mesmo dia. Então eu falei, é a confirmação. É isso aí, se joga Sim. que as portas vão se abrir. E aí isso também foi um ponto legal, porque a loja, quando a gente comprou a loja, eu dei uma entrada com o dinheiro da venda do apartamento e o resto foi na pedalada, né? Parcelamos ali. Então, durante um tempo, eu não peguei nada da loja, a loja se pagou a compra, porque eu fiquei em paralelo com a escola, Uhum. né? Então, eu fui levando ali, e aí, em determinado momento, eu falei pro meu marido, eu falei, ó, dá para conciliar a loja e a escola, mas não dá para guinar a loja, dá Uhum. Sim. só para manter o que Do ela é jeito que hoje. está. Exato. Precisaria ter sua mão ali pro negócio Exato, florescer mesmo. aquela história que ai, como é que O olho do falam? dono que engorda Isso, é, engorda o boi, acho O que é. gado. O gado, é. Isso, o olho do dono que engorda o gado. E aí a gente fez as continhas lá, então a gente determinou que quando a loja aumentasse em 5 mil o faturamento, eu sairia da escola. E aí deu certo. A gente conseguiu aí durante 3 meses fazer esse aumento de faturamento, fiz lá o que era preciso, e aí
pedi exoneração do cargo para Rápido ficar. também, né? Fiquei. Aumentar 5 mil de faturamento em 3 meses. Não, a gente aumentou, a gente pegou a loja em dezembro e a gente conseguiu esse aumento 3 meses depois. Então, 3 meses depois veio o primeiro aumento e aí a gente conseguiu manter esse aumento. Então, em 4 meses, mais ou menos, a gente conseguiu esse aumento. Não estava difícil, tá? Também é bom dizer isso, assim, não faço mágica. Você não fez nenhuma cambalhota. Não estava difícil porque a loja em si, né? O pessoal que estava gerindo a loja, ela estava encostadinha, estava só fazendo o que dava. Não tinha olho do dono lá, não tinha olho do dono. Tava só fazendo o que dava, então a gente não precisou se descabelar, sabe? A gente só precisou trabalhar mesmo, empregar ali força de vontade e girou. Legal. Sensacional. Eu vou até aproveitar um gancho aqui dos que ela trouxe, tava lá encostadinho e chegou e botou a mão. Você trouxe uma conversa lá fora que eu quero que você traga isso de volta aqui pra gente, e isso serve pra gente ver a diferença entre o empreendedor e o dono de loja. Né? Que é o quê? Aquele cara que tem o espírito, na pessoa que tem o espírito de quer fazer acontecer, ou a pessoa que só quer, como você disse, da vaidade. Eu sou dono de alguma coisa, né? Você comentou sobre uma questão que te faz ter um controle melhor sobre os preços, né, dos seus produtos, né? Você quer trazer um pouquinho pra gente desse insight que você trouxe? Do que você fez, por exemplo, com relação a custo? Falou, poxa, eu podia estar comprando alguma coisa aqui, mas eu preferi investir. Ah, sim, lembrei agora. Esse ano a gente não teve aumento de preços, né, na loja. Não subiu absolutamente nada. E o que a gente fez foi justamente sair do atravessador, né? Tem lojista que comprou um carro novo. O meu carro é o mesmo há 8 anos. A gente não trocou carro, a gente não comprou um relógio legal, não fez uma super viagem. A gente preferiu comprar um caminhão. Investiu na firma. Exato. E aí, nessa, a gente saiu do frete, né? O que me proporcionou manter os preços, né? Também não dá para você ter um negócio e ficar só pensando na sua lucratividade. Você tem que pensar a longo prazo, né? Então, todo ano eu vou subir X valor, a longo prazo, o seu produto vai estar custando quanto? Seu produto vai ser acessível, né? A sua loja, será que a longo prazo ela não vai fazer assim, aí de repente ela vai fazer assim? Sim. Né? Eu trabalho com um produto específico e é legal que as pessoas tenham essa percepção do próprio negócio, né? Qual é o produto que você está lidando? Com o que você está trabalhando? O meu produto, ele tem uma margem de lucro pequena. Então, o meu faturamento está em cima da rotatividade. Quanto vende, né? Eu preciso vender bastante para que a loja tenha um faturamento legal. E aí, a partir disso, você pensa, o que eu preciso para vender bastante? Eu entrego água, o que eu preciso? Eu preciso de gente. Preciso de pessoas entregando água. Não adianta eu querer manter um faturamento... Não adianta eu querer vender 200 galões por dia com 2 motoboy. Eu não vou fazer isso. Sim. Eu vou ter motoboy um dia, no outro dia o cara tá morto. Sim. Porque não tem como entregar 100 galões um dia, né? Então você precisa investir em gente, você precisa investir no seu negócio, né? A gente... e aí eu tenho bastante orgulho, assim, de dizer isso, né? Dentro do meio específico que a gente está trabalhando, e eu vejo... a minha loja vai fazer 3 anos ainda, né? A gente já colocou 3 motos novas na loja. Porque é isso. Talvez, eu não sei se as pessoas não têm essa percepção, quem tem muito tempo, né, no ramo, mas... não, essa moto antiga tá ótima. Quanto de despesa essa moto antiga me dá num ano? Será que a despesa que ela me dá num ano não é a entrada de uma moto nova que durante aí 2 anos eu só vou trocar óleo e pneu? Se for somar o custo, né? Quanto eu gasto de manutenção e a moto tem que ficar parada para fazer a manutenção. E quanto vai me custar uma parcela, não tô falando nem de comprar à vista, de uma moto nova, mas eu não vou ter problema de ficar parado de entrega, né? Exato. E você não deixar um cliente satisfeito, seja lá o que for. E você trazer qualidade, né, para quem tá fazendo aquele serviço, né? Pra você quem consegue, desculpa te Imagina. interromper, você consegue ranquear
o seu custo, aonde estava o frete, o que você gastava de frete, por exemplo, sei lá, aluguel, funcionário, você consegue ter mais ou menos um ranking aí? Em uma única, vou te falar de uma fonte só, de uma fonte específica. Eu gastava de frete toda semana cerca de R$ 1.400 a R$ 1.600. Toda semana eu pagava isso de frete. De uma água, né? De uma água que a gente pegava. Em vez de investir no freteiro, né, de entregar todo esse valor todo ali, eu investi em galão. Então, eu comprei mais galão para que eu pudesse mandar o meu caminhão com a carga fechada, né? Porque também tem essa, quando você fica refém do freteiro, você fica refém do dia que ele vai, se ele fechou a carga ou não, né? Então, a gente foi lá, investiu em galão para que eu tenha condição, né? Hoje, o nosso caminhão... para ele rodar e se pagar o custo, ele tem que rodar com pelo menos 400 galões. E aí, então eu tenho que ter uma quantidade de galão legal na loja para fazer esse giro, né? Uhum. Do galão que tá cheio, com o galão que vai para a fonte. E aí o meu custo reduziu 60%. Assim, a relação que eu fiz por exemplo, você abriu o valor, vamos colocar, arredondar a conta de R$6.000 por mês, né? De frete que você gastava antes. Se eu fizer uma parcela de R$6.000 num caminhão, assim, eu consigo pagar... Exato. Não tô falando de um caminhão novo, zero, que é muito alto, mas o que vai te atender. Isso. E ainda tem aquela questão assim, o frete é meu, vou lá buscar para mim, e se você, outro distribuidor quiser... Eu também faço o frete para você se quiser. Que é o que acontece hoje. Né? Então, assim, eu não tô ganhando só mais dinheiro comigo. Tô ganhando dinheiro também daquele cara que precisa do frete, né? Isso. E a compra do caminhão também se deu bastante pelo conhecimento do meu esposo, né? Eu não sei se eu sozinha arriscaria num caminhão por não entender nada de caminhão. Uhum. Eu ficaria muito refém na mão dos outros. Eu acho que aí eu faria algum momento, mas eu teria que esperar mais, eu ia precisar me inteirar mais, né? Pela falta de conhecimento, né? Isso. No caso, seu esposo é seu suporte, então assim, vamos, que eu confio, né? Que nem o motorista liga e fala, deu problema no rodoar, ele sabe o que é. Uhum. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Fala que eu não faço ideia. E até, por exemplo, o cara, você confia no seu motorista, mas o cara também, ele pode te dar o golpe. Se ele quiser. Sim. Se tem alguém que entende e fala, não é esse o caminho. Não é isso. A gente, como marido, por exemplo, a nossa esposa vai no posto de gasolina abastecer. Nossa. Aí o cara fala assim, tá precisando trocar isso, troca. Minha esposa fala, não troca. Entendeu? Então, assim, existiu o risco, né? Sim, de acontecer com você pela falta de conhecimento que você tinha nesse sentido. Mas e é o que eu falo, né? Não é, mas aí ficou fácil porque você teve esse apoio. Não, é só ir atrás, né? Eu não entendia nada de moto. Não é fácil. Né? Não é fácil. Eu não entendia nada de moto, nada mesmo, assim. Eu mal sabia virar uma chave de moto. Hoje eu manobro as motos, eu ainda não piloto, mas eu sei o que tá errado, eu sei, eu consigo conversar com o nosso mecânico, né? E falar para ele, os meninos estão falando isso, aquilo, outro, da moto, não é, né? Fixamos isso também, né? Eu tenho um rapaz específico que mexe nas motos da loja, o que facilita muito, né? Ele sabe, ele conhece as motos, ele sabe o que tem nas motos, sabe quando fez, quando deixou de fazer. Por mais que eu tenha o controle, ele tem também, então, até se eu esqueço de alguma coisa, tá lá, né? Ele sabe. Isso também é um apoio legal, assim, né? Você ter uma pessoa fixa que faça aquilo para você. Mas você vê como é legal, assim, que você vê... O legal desse tipo de conversa é que você vê que a conversa vai desenrolando e você vai entendendo os motivos de sucesso, né? Você vê o brilho no olho da pessoa falando, poxa, manobra moto e tal. A pessoa que quer mesmo, que bota a mão na massa, né? Que procura, não espera acontecer, não espera cair do céu, né? Sem vaidade.